Olá, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Vamos continuar o nosso estudo do Vem e Segue-me. Hoje estaremos estudando José Smith História 1, dos versículos 48 até os 54. Na noite anterior, no dia 21 de setembro de 1823, José teve aquela experiência da visita do anjo Moroni, que ficou com José durante toda aquela noite. A visão de José e as orientações que o anjo Moroni deixou foram 3 vezes naquela noite. Na manhã seguinte, dia 22 de setembro de 1823, é esta parte que nós vamos estudar hoje. No versículo 48 e 49 diz assim: Pouco depois me levantei e, como de costume, fui cuidar dos afazeres do dia. Mas ao tentar trabalhar como normalmente fazia, senti-me tão exausto que não consegui. Meu pai, que trabalhava perto de mim, percebeu que eu não estava bem e disse-me que fosse para casa. Saí com essa intenção, mas ao tentar atravessar a cerca do campo onde estávamos, faltaram-me as forças por completo e caí inerte ao solo, ficando completamente inconsciente durante algum tempo. A primeira coisa de que me lembro é uma voz chamando-me pelo nome. Olhei para cima e vi o mesmo mensageiro acima de minha cabeça, cercado de uma luz como antes. Repetiu-me tudo o que havia relatado na noite anterior e ordenou-me que fosse contar a meu pai a visão e os mandamentos que havia recebido. Um princípio que eu gostaria de compartilhar conosco é: nosso Pai Celestial, quando chama alguém para fazer determinada coisa, ele ajuda. Então, ele já tinha José recebido a primeira visão, onde o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram. Moroni vem, dá mais orientações, e no dia seguinte, o Moroni vem novamente e dá mais orientações. É muito fácil nós termos uma perspectiva assim da vida de um profeta. Nós olhamos e vemos os acontecimentos, parece tão natural, tão naturais os acontecimentos na vida de um profeta. Mas um profeta de Deus, ele é uma pessoa como todos nós. Só que nós olhamos de uma perspectiva diferente. Gostaria de explicar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco de perspectiva. Vamos lá. Falando de perspectiva, então, imagina aqui uma pessoa de 14 anos. Essa pessoa olha para uma pessoa como eu, 62 anos. Quando ela olha, o que ela vê? Nossa, que velho! Agora você imagina uma pessoa de 80 anos. Uma pessoa de 80 anos olha para uma outra pessoa como eu, de 60 anos, e diz assim: nossa, como você é jovem. Quando eu tinha a sua idade, nossa, como eu fazia coisas. Como você é jovem. Então, dependendo de nossa idade e maturidade, nós temos uma perspectiva. Agora, nosso Pai Celestial, ele nos deu a verdadeira perspectiva da vida. Todos nós vivíamos com Deus. Deus era e é um ser glorificado, cheio de luz e tem um corpo eterno. E nós éramos filhos espirituais e queríamos ter tanta luz como Deus e ter um corpo eterno, mas como espíritos não era possível reter luz. Então, nosso Pai Celestial criou um plano no qual nós viríamos a uma terra como esta. E aqui receberíamos um corpo mortal. Viveríamos e depois um dia morreríamos, passaríamos pelo mundo espiritual, enfim, até que ressuscitaríamos e teríamos um corpo eterno e poderíamos ser glorificados como Deus, nosso Pai Celestial, é. Então, vivíamos com Deus, passamos aqui pela terra, vivemos aqui e podemos retornar a Deus com um corpo glorificado. Qual é, então, o propósito nosso aqui na terra? Segundo Nef 2, 25 diz: Adão caiu para que os homens existissem e os homens existem para que tenham alegria. Então, o propósito de nós vivermos aqui na terra é ser feliz.
Nosso Pai Celestial, Ele nos ama muito. E então Ele nos deu o Evangelho para que pudéssemos ser felizes. Imagina que aqui é uma estrada e aqui temos um rio bem profundo, e aqui nesse rio nós temos uma ponte onde as pessoas podem passar. Muito bem. Mas acontece que, por algum acidente, a ponte caiu uma parte dela. E aqui tem uma placa dizendo assim: pare, a ponte caiu. Você já viu que muitas pessoas falam assim: ah, o evangelho me aprisiona. Pelo contrário, o evangelho ele te dá liberdade para ser mais feliz. Daí essa placa que representa o evangelho está escrito: pare, a ponte caiu. E aqui vem uma pessoa dirigindo no carro e olha para a placa e diz: eu quero ser livre, que absurdo esta placa, eu vou acelerar. E daí vai cair no rio e você já sabe a história. Ok, então como nós vimos, todos nós temos a nossa visão da vida, dependendo da nossa maturidade, idade e tudo mais. Eu gostaria de deixar um princípio aqui. Toda pessoa que nasceu nesta terra, veio à terra, nasceu nesta terra para ter sucesso. Eu queria gritar, se fosse possível, que você nasceu nessa terra para ter sucesso. E que nosso Pai Celestial e Jesus Cristo irão te ajudar. Não é maravilhoso saber isso? Vamos lá. Vamos continuar na experiência de Joseph. Joseph vai até seu pai, relata todo o acontecido e Joseph Smith Sr., né, o pai, manda que ele siga as orientações do anjo Moroni. Joseph vai até uma colina, no versículo 51, diz assim: próximo à vila de Manchester, no condado de Ontário, estado de Nova York, existe uma colina de considerável tamanho, sendo a mais alta da redondeza. No lado oeste dessa colina, não muito distante do cume, sob uma pedra de considerável tamanho, estavam as placas, e daí ele continua descrevendo a pedra e tudo mais. E ele observa assim no 52 agora: tendo removido a terra, arranjei uma alavanca, introduzi sob a borda da pedra e consegui levantá-la com um pequeno esforço. Olhei e lá realmente vi as placas, Urim e Tumim e o peitoral, como afirmara o mensageiro. E depois ele continua relatando. Aí aconteceu algo bem interessante que eu gostaria de frisar aqui, de marcar, que me tocou bastante. No versículo 53, registra que Joseph tentou pegar as placas, mas foi impedido pelo anjo. Vamos ler um pedacinho, diz assim, ó, o versículo 53. Fiz uma tentativa de retirá-la, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não haver chegado o momento de retirá-las, dizendo que esse momento não chegaria a não ser 4 anos após esta data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente 1 ano mais tarde e que lá ele se encontraria comigo, devendo eu continuar a assim proceder até que chegasse o tempo de receber as placas. Joseph precisou de um período de preparação e um período de provação. Lembra, Joseph tinha uma situação precária na vida, a família dele. E ele estava com um tesouro na mão, placas de ouro, né? Mas o anjo acabou orientando Moroni que os sentimentos dele deviam ser puros. A intenção dele seria edificar o reino de Deus na terra. E Joseph precisou desse tempo para ir aprendendo e tendo foco nestas coisas. Eu fico lembrando assim de cada um de nós, né? Que não importa se você tem 14 ou 80 anos, todos nós estamos num período de provação, todos nós estamos num período de preparação.
quando eu levo meus netinhos na escola, durante o trajeto, nós sempre vamos rindo, brincando, fazendo coisas engraçadas. E minha intenção é que eles cheguem na escola com um espírito elevado, alegre, feliz, né? E sempre quando eu dou tchau para eles, eu falo assim: aprende bastante e se diverte bastante. Então não importa qual seja a nossa idade, nós podemos nos divertir, ser pessoas felizes, alegres e continuar aprendendo sobre o Evangelho, o propósito da vida, ter a perspectiva correta. Eu gostaria de compartilhar duas citações do presidente Nelson, profeta de Deus nos nossos dias, que diz assim: nossa principal missão na vida é nos prepararmos para encontrar nosso Criador. Fazemos isso ao nos esforçarmos diariamente para nos tornar mais semelhantes a nosso Salvador, Jesus Cristo. Fim da citação. Outra citação: devemos buscar de todas as maneiras que pudermos ouvir a Jesus Cristo, que fala a nós por meio do poder e da ministração do Espírito Santo. Fim da citação. Gostaria de encerrar então com estas palavras do profeta de Deus, que possamos a cada dia nos prepararmos melhor, buscar revelações de Deus e depois fazer como Joseph fez. O anjo falou: vai e fala tudo a teu pai. Ele foi obediente. E nós vamos receber muitas revelações durante nossa vida e que possamos vivê-las e assim viver felizes e trilhar o caminho que nos leva até a vida eterna. Não esqueça de se inscrever no canal. Aqui aparece uma foto redonda aqui de minha esposa e eu. Clica ali, se inscreve, compartilha com os membros de sua ala ou de seu ramo e vamos juntos estudar o Vem Segue-me. Tenha um maravilhoso, um excelente dia. Tchau!